Como era de se imaginar, o jogo entre Botafogo e Palmeiras, disputado em Brasília, teve uma proporção muito maior de torcedores do time visitante do que do time mandante. Um amigo palmeirense que estava no Mané Garrincha teve a mesma percepção que tive vendo pela televisão aqui de São Paulo. 3 palmeirenses para cada botafoguense presente ao estádio que abrigou os Jogos da Copa do Mundo de 2014. Uma inversão de mando de campo na prática, como deverá acontecer na partida entre CSA e Flamengo, também transferida do seu local original, no caso a cidade de Maceió, estádio Rei Pelé, para o Mané Garrincha. De Rei Pelé para Mané Garrincha, né? Muda de craque, muda de nome histórico do futebol brasileiro e muda também o mando. Porque se o jogo de fato lá acontecer, né? Se é que vai acontecer lá, agora com essa questão toda aí de detenção aí do organizador e tal, do promotor do jogo naquele local, obviamente a desproporção será ainda maior, com uma quantidade de torcedores do Flamengo infinitamente superior à de torcedores do CSA. E curioso é que quando foi anunciada essa mudança de local do jogo CSA e Flamengo, a gritaria foi enorme, né? A imprensa, nossa senhora, uma coisa assim impressionante, manchete de site, programas de televisão debatendo durante 1 hora e meia, mas não percebi a mesma indignação da mídia com a mudança do local da partida entre Botafogo e Palmeiras. O mesmo quando o Vasco levou para Manaus o jogo contra o Corinthians. Só tirando o jogo de São Januário, o Vasco já ganhou dinheiro com isso, né? Teve uma cota fixa que lhe interessou, mas já deu uma vantagem ao Corinthians que outras equipes não terão, porque terão que visitar o estádio do Vasco, onde é muito mais difícil bater a equipe cruz-maltina do que atuando lá em Manaus, né? Além de, claro, uma presença de corintianos muito maior do que haveria no Rio de Janeiro. E óbvio que houve inversão de mando também nesse jogo agora do Botafogo contra o Palmeiras, e vai acontecer caso o CSA e o Flamengo se enfrentem em Brasília, como está a priori programado. Esse é um problema antigo, isso é um absurdo, isso é algo que afeta tecnicamente o campeonato, tudo isso eu também acho, como muitos colegas acham. Só que a indignação não pode ser seletiva. Se você acha que o CSA transferir o jogo para Brasília é absurdo, o Botafogo transferir numa situação como a de hoje também é absurdo. Simples assim. Não é de hoje que isso acontece. No ano passado, por exemplo, o Paraná levou para Londrina um jogo contra o próprio Palmeiras. E o estádio estava todo pintado de verde e branco, né? Outras equipes tiveram que enfrentar a equipe paranista no estádio da Vila Capanema, em Curitiba, onde, obviamente, a maioria da torcida era do Paraná Clube. Tivemos uma situação também em 2016, em que o América Mineiro levou para Londrina o jogo contra o Palmeiras e pretendia fazer o mesmo com outros jogos, com outras equipes, né, diante de outras equipes. O próprio Flamengo, que brigava ali pelo título com o Palmeiras naquele momento. Só que nas 5 últimas rodadas do Campeonato Brasileiro isso não pode acontecer. A CBF vetou. E aí o jogo entre América e Flamengo foi em Belo Horizonte. O Flamengo venceu, não teve nenhum impacto maior ao final disso tudo. Mas é claro que pode gerar um desequilíbrio técnico. Eu defendo há muito tempo a seguinte tese: não deve ser proibida a mudança de local de jogo. Não deve. Porque, vamos imaginar, o Palmeiras não pode jogar eventualmente no seu estádio, no Allianz Parque, por conta de um espetáculo musical. O que é comum acontecer, aliás, nesse sábado de Botafogo e Palmeiras em Brasília, acontece um show no estádio palmeirense. Ou seja, se o mando fosse do Palmeiras, o jogo não poderia lá acontecer, teria que ser no Pacaembu ou algum outro local. Digamos que ao invés do Pacaembu, o Palmeiras resolva jogar em outra praça, porque financeiramente será mais interessante para ele e ele sabe que lá terá mais torcedores a seu favor. Nada demais o Palmeiras mudar de local. Como o Flamengo, Vasco, Corinthians, São Paulo, outros times de torcida nacional podem eventualmente querer mandar um jogo em outro local, em outro estado, onde sabem muito bem terão torcida em maioria. E como regulamentar isso? Muito simples. O regulamento do Campeonato Brasileiro diz que 10% dos ingressos devem ser destinados, até 10%, né, para o torcedor visitante. Basta aplicar a regra. Então, se o CSA quer jogar em Brasília contra o Flamengo, a torcida do Flamengo só pode comprar 10% dos ingressos. Se o Botafogo quer jogar contra o Palmeiras em Brasília, a torcida do Palmeiras só pode comprar 10% dos ingressos. Isso inviabiliza economicamente esse tipo de mudança. E aí os promotores que tentam mudar o local de uma partida o fariam apenas em situações assim: Flamengo, você quer jogar aqui em Brasília? O mando é seu, mas eu te ofereço uma cota. Se interessar o Flamengo, ele vai, mas vai jogar para a torcida dele. O Palmeiras quer jogar aqui em Londrina? O Palmeiras vai para Londrina? É torcida dele, Palmeiras. Não tem inversão de mando, só muda o local. Mas a torcida, em maioria, será da equipe que tem o mando de campo. Ou seja, o visitante, de fato, irá se sentir como tal, como visitante. E aí você não tem esse problema. Aí você pode perguntar, mas como regulamentar isso? E se o palmeirense comprar ingresso na torcida do Botafogo, o rubro-negro na torcida do CSA?
O Atlético Paranaense não permite a entrada de nenhum torcedor com camisa de outro time em seu estádio, o que já é um absurdo, convenhamos, né? Mas se o Atlético consegue, por que em outros estádios, em outros estádios, né? Em outros estados e em outros estádios, não vão conseguir impedir que torcedores do time A fiquem com a camisa do time adversário? Se você for a um jogo do Corinthians em Itaquera com a camisa do time adversário, você vai ter que ficar lá na torcida visitante. Você não pode ficar nas áreas de corintianos. Se você for ao Beira-Rio no jogo do Internacional e você torce por outra equipe, é a mesma coisa. Você não pode ficar transitando ali em qualquer setor do estádio colorado com a camisa do time que é visitante. Você vai ter que ir para aquele local. Ou você fica ali quietinho, ali, fingindo de morto ali, né, no meio da torcida visitante, local, sem se manifestar como tal, né? Ou então você vai para a torcida do seu time. Ou seja, é possível regulamentar isso sim. E se você definir que a venda de ingressos é restrita a 10% para o visitante, o promotor, independentemente do que com ele aconteça, de qual seja o promotor, ele não vai mais ter interesse em fazer esse tipo de manobra. Acaba, corta pela raiz esse mal. E claro, você mantém a liberdade de times de torcidas nacionais realizarem, quando necessário, quando for interessante para eles, jogos em outros estados, mas com a torcida dele a seu favor. Como, por exemplo, agora, Fluminense e Flamengo talvez não possam jogar no Maracanã por conta da Copa América. O São Paulo também tem que liberar o Morumbi por conta da Copa América. Por que o São Paulo não pode fazer, por exemplo, um jogo, digamos, em Maceió, onde tem muita torcida, né? Para agradar o torcedor daquela cidade, daquele estado que torce pelo São Paulo? Qual o problema? Se tiver uma boa cota, se interessar, o manda do São Paulo, vai jogar com a torcida do São Paulo, digamos São Paulo contra uma outra equipe, né? Que vai ter só aquele pedacinho ali dos 10% no máximo de torcida visitante. É possível resolver, é possível sim, não é com proibição que se resolve isso, é com bom senso e inteligência. O que está faltando, na verdade, parece que a CBF lava as mãos e lava as mãos mesmo, né? Então acontece esse tipo de coisa. Gera impacto técnico no campeonato, é ruim esportivamente, é ruim em vários aspectos, é ruim para a credibilidade da competição, mas nós, imprensa, jornalistas, temos que tratar todas as inversões de mando de campo da mesma forma. A maneira como repercutiu na mídia, especialmente aqui em São Paulo, a transferência de CSA e Flamengo para Brasília foi muito, muito, muito menor, a gritaria muito menor quando da mudança de Botafogo e Palmeiras. Ou seja, o CSA leva o jogo para Brasília contra o Flamengo. Meu Deus do céu, que absurdo! Na Premier League não poderia. Teve matéria, teve tudo. Ah, o Botafogo vai jogar em Brasília contra o Palmeiras. Ah, não deveria, né? Então, sabe? Outra pegada. Eu acho que aí também a gente não colabora com o bem do futebol. Aí parece que rola alguma outra sensação, alguma outra emoção além disso. Ok? Valeu, saudações.